Meus amigos do Ponto de Vista, nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista dessa semana, dentro daquela linha de trabalho que nós começamos com o secretário de Saúde do município de Patos, meu amigo Zeca, e hoje ao meu lado o Leudo, José Leudo, que é do município de Teixeira, exerceu a parte da saúde como um todo e agora está à frente do Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro. Meu caro Leudo, obrigado pela presença aqui conosco. Tratar de saúde sempre é um elemento complicado, mas eu queria saber nesse primeiro momento, primeiro agradecer pela presença aqui conosco, saber do Leudo, essa vida dele, comandava a Regional de Saúde, veio especificamente para o trabalho junto ao Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro. Essa sua vinda e o que é que isso representa para a nossa comunidade? Nós viemos de Teixeira, nossa vida profissional toda foi em Teixeira. Teixeira e Maturéia. Em Teixeira eu fui desde servente de pedreiro, depois fui diretor de escola, fui secretário de várias secretarias, fui secretário municipal em Maturéia de saúde, fui consultor da Unesco no programa Alfabetização Solidária do governo federal, os 2 últimos anos de Fernando Henrique Cardoso, e por um desvio de função, eu fui ser secretário de saúde no município de Maturéia, onde 2 anos trabalhei naquele município. Em seguida, vim assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira. Por questões políticas, eu pedi exoneração da Prefeitura de Teixeira, da Secretaria de Planejamento, onde fui secretário 8 anos de Planejamento da Prefeitura de Teixeira, e vim trabalhar na Gerência de Saúde como apoiador institucional. E 2 anos depois, que estava na gerência como apoiador institucional, eu fui nomeado gerente regional de saúde e agora, há 30 dias atrás, o governador me convidou e hoje eu estou à frente do maior hospital de urgência e emergência do Sertão, que é o Hospital Regional de Patos. Exatamente, eu queria chegar no hospital para a gente trabalhar, dentro do nosso ponto de vista de hoje, questões ligadas à saúde. Como é que está o nosso hospital? Como é que o Leudo encontrou? Até porque houve muitas controvérsias da saída da nossa amiga Ígia, da direção do hospital, e que o Leudo ia assumir e tudo mais. Houve uma certa celeuma criada na cidade com relação à saída de Ígia e à entrada do Leudo. E eu queria que o Leudo explicasse isso para o nosso telespectador. Quando no mês de janeiro, já final de janeiro, eu fui contactado com a equipe da Secretaria de Saúde do Estado que haveria um remanejamento, até porque antes já tinha externado a minha vontade de sair do núcleo de saúde, da Regional de Saúde. Já fazia 5 anos que eu estava lá e já sentia que já estava na hora já tinha me dado a contribuição que era necessário, que teria que mudar as pessoas, até porque quando passa muito tempo, ficam acomodados e as coisas não caminham bem. Já tinha passado isso para os secretários que eu não tinha mais interesse de permanecer. E com ela sabendo dessa minha proposta, então me chamaram e disseram, olha, nós vamos fazer um remanejamento e você vem para o Hospital Regional de Patos. Até porque uma ligação muito forte com o Ígia, nós trabalhamos juntos, a administração do Hospital Regional, eu sempre estava apoiando, sempre estava ao lado da doutora Ígia, então já por ter essa facilidade, esse trânsito dentro do Hospital Regional, a pessoa indicada fui eu. E aí a gente aceitou, antes a gente teve primeiro uma conversa, colocamos as nossas exigências, como seria a forma de trabalhar, e aí nós assumimos há mais de 30 dias lá, estamos colocando agora assim, o nosso ponto de vista, a nossa marca, e estamos trabalhando um hospital grande, o maior do Sertão, e com muita dificuldade, mas nós vamos, daqui para frente, tentar levar a casa com mais agilidade. Olha, eu sei que você já conhecia o hospital, até porque integrado como você era na questão do Regional de Saúde com a direção do Hospital de Patos. Mas como é que você encontrou? Como é que estava aquele hospital? Até porque ele é antigo, né? É um hospital de muitos anos, é um hospital de referência, não atende só Patos, atende o Sertão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, ou seja, a demanda é muito grande. Como é que você encontrou o Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro?
O hospital, hoje, ele está numa situação mais ou menos confortável. A situação no Brasil toda, a saúde está um caos geral. São as dengues da vida, agora já uma previsão da gripe, H1N1. Então, assim, é um hospital de guerra. No Hospital Regional, no mês de março, nós atendemos quase 10 mil pessoas, de 87 cidades. Nós tivemos no mês de março 307 atendimentos só de acidentes de trânsito. Nós tivemos no Hospital Regional de Patos esse monte de situações, nós tivemos mais de quase 300 cirurgias realizadas no Hospital Regional, então fica até difícil você prever. Às vezes já chegou semana, pronto, agora antes da Semana Santa, na quinta-feira, nós só tínhamos 4 pacientes para ser operado na ortopedia. Já na segunda-feira já tinha 27. E por incrível que pareça, assim, é uma complexidade tão grande e é tão cheio de surpresa, eu acho que é a única repartição de todas que existe que ela trabalha com surpresas, infelizmente. Para mim, eu achava que seria o Carnaval, mas a Semana Santa, para a rede de saúde, é a mais violenta do ano. Por incrível que pareça, todos os dados, a gente pegou estatísticas, durante a sexta, sábado e domingo, foram mais de 1.000 atendimentos. E esses acidentes, esses 307 acidentes, foram uma grande maioria durante o período da Semana Santa. Então a gente já fez um trabalho já de organização, um trabalho de moralização do serviço público, que isso é o maior calo para nós enquanto gestores, é manter essa coerência do serviço público, que as pessoas entendam que o hospital é de todo mundo, que o SUS é para todos, que não existe mais espaço de chegar e dizer assim, atende fulano porque fulano é meu parente, fulano é meu aliado. E isso a gente está tentando manter essa linha que vinha sendo desenvolvida pela doutora Ija. É difícil, é muito difícil, mas a gente tem uma conversa que nós tivemos com o governo do estado é essa, o SUS tem que ser para todos e que não permita que o fator político, partidário, entre novamente dentro do hospital regional. E isso a gente não vai abrir mão para ninguém. Ô Leudo, você me falava nessa quantidade de atendimentos e de vez em quando nós recebemos os boletins que são informados, a grande quantidade de acidentes e acidentes com moto. Continuamos? Continua. Infelizmente, ainda nós continuamos, apesar do trabalho que é feito pelo ST-Trans, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia de Trânsito, nós temos um grande ainda número de acidentes de trânsito. Agora, temos muito grande ainda, isso deve ser um trabalho que deve ser feito na região do Vale do Piancó. O Vale do Piancó, ele está nos superando. Já teve semanas que nós tínhamos mais pacientes da região de Piancó do que da própria regional de Patos com acidentes de motos. Isso no caso da BR principal ou nas outras BR? Não, na BR, vamos dizer... Estaduais, como elas chamam. Vamos dizer, saindo a partir de Santa Terezinha até Conceição. Seria a BR. Seria a BR, que é o 361. grande mais... que é o grande gargalo nosso hoje, está sendo aquela região. Eu estava olhando, aquilo é uma rodovia federal, né? É federal. Poderia ser até a necessidade, depois que fecharam um posto que nós tínhamos lá perto de Piancó, né? E a coisa parece que ficou mais aberta. Me parece que existe também essa preocupação para que tenhamos uma maior fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. E dentro das cidades, a gente pediu que fosse feito um levantamento no nosso setor de estatística e de epidemiologia para a gente mapear de onde está saindo, quais as causas do que está acontecendo. Mas até agora a gente já tem de certeza que tudo é fator de negligência do condutor. Todos os fatores que a gente está vendo agora, alguns são acidentes por questões de animais na pista ou de problemas mecânicos, mas muito ainda é o álcool, o maior provador. A embriaguez é muito grande. Ô, Leo, tem uma preocupação nossa também, tem algumas cidades aqui do Vale do Piancó em que, não sei de onde se tirou isso, né, da não obrigação da utilização do capacete. Mas não é só no Vale do Piancó, não, Silvio. Em outras cidades também. Se você vai para Campina Grande, você presta atenção. Dentro de Juazeirinho, que ali é uma rodovia federal, você não encontra nenhum motoqueiro de capacete.
eles não usam capacete, infelizmente, e nessa parte a fiscalização é falha. Você não vai ver, eu duvido você encontrar alguém dentro de Juazeirinho de capacete. Eles não usam. Então isso, o capacete também, não adianta colocar só o capacete e não afivelar, porque vai ser a mesma coisa. Claro, claro. Então as pessoas também ainda não sabem usar, às vezes até por questões. Eu digo, um dia eu peguei um mototáxi aqui em Patos e eu demorando, o cara, posso fazer isso? Não, eu tenho que afivelar. Ele disse, não, não precisa. Eu digo, precisa sim, porque é minha segurança. Claro. Pode não ser a sua, mas a minha segurança é. Então as pessoas têm que ter essa consciência. O Leudo falou dessa questão ligada às cirurgias do Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro, e ele sabe que eu sou crítico dessa situação por uma questão muito simples. Eu já acompanhei muitas vezes o Hospital Regional de Patos quando ele tinha uma série de cirurgias eletivas. Hoje não se fala mais em cirurgias eletivas. Por exemplo, o Leudo falou aí na questão das cirurgias, mas cirurgias resultantes, por exemplo, de acidentes que é na área de ortopedia, de traumatologia. Como é que anda o hospital nesse aspecto? Olha, nós tivemos agora mais de 300 cirurgias, não foram só as ortopédicas, foram também as cirurgias de urgências e emergência. Pessoal, essa sua fala, a gente pode avaliar o seguinte: antigamente, há 10 anos atrás, o número de motos, por exemplo, era pequeno. Era bem menor do que Era bem menor. O pessoal vinha, eu lembro, as pessoas vinham para a rua ou era de bicicleta ou no lombo do animal. Hoje, toda casa na zona rural tem uma moto. Substituíram a bicicleta pela moto. Pela moto. Então, assim, cresceu o número. Já chegou dias de termos, agora mesmo na minha administração, de termos os pacientes da área amarela, quase todos são pacientes que iam para cirurgias ortopédicas que não estavam lá dentro porque não tinha espaço. Nós não temos espaço lá dentro para pegar e abrir uma vaga para a cirurgia eletiva. Por quê? Vamos dizer que a gente tira 6 leitos, pode acontecer de chegar algum paciente com fratura e vai colocar onde? Então a preferência está de manter esse caminho de cirurgias ainda eletivas um pouco distante. Apesar de que a gente nunca parou. A gente tem que ter, e a rede estadual já estuda isso, de hospitais âncoras que podem receber. Nós temos UTI em Piancó, nós temos UTI em Pombal, tudo municípios perto que podem dar esse suporte e que hospitais bons, o Hospital de Piancó é novo, é um hospital novo que foi todo reformado, que tem essa capacidade de atender às cirurgias eletivas. Nesse caso, meu caro Leudo, você me falava agora há pouco em 87 cidades, e tem aquela história que a gente acompanha de que não, o município tal referencia o município de Patos, por exemplo, nas questões ligadas ao SUS. Como é que anda isso? O repasse que é para ser feito para o município vem para a cidade de Patos. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso telespectador como é que funciona isso. Olha, o hospital regional ele não pode negar atendimento. Certo. Se chegar um paciente grave no hospital, fratura exposta, pode ser de onde for, de Pernambuco, de Rio Grande do Norte, do Ceará, nós não podemos. Nós temos que prestar assistência. Nós temos aqui no Hospital Regional um grande número de pacientes que é de Brejinho, Pernambuco, São José do Egito, Paretama, e a gente não vai chegar na nossa porta e colocar para fora. Às vezes tem situações que dá para estabilizar o paciente, que não é tão grave, que a gente estabiliza e transfere ele para o hospital de referência dele em Pernambuco. Mas nós não negamos, às vezes negamos quando nós não temos vaga. Então aí não vai adiantar a gente pegar um paciente grave e deixar numa maca. Ontem mesmo, a gente conversando no grupo dos diretores de hospitais, o diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande me perguntava se tinha passado pelo Hospital de Patos um paciente de Brejinho, Pernambuco, que chegou lá com vários traumas, não passou nem por Patos, e ele teve que receber, mesmo sem ter vaga, mas teve que colocar leitos extras para fazer isso. Então nós não podemos. É o que eu falei em conversa com você anteriormente. As pessoas procuram o hospital de onde eles procuram. Se fosse São Mamede, o Hospital de Santa Luzia, o Hospital de Teixeira, que tivesse resolução para o caso, as pessoas iam. Então a gente pega de toda... Buco-Maxilo, por exemplo, nós só temos Patos no sertão. Patos, Campina e João Pessoa. Então todos os casos que requer cirurgia de buco-maxilo aqui no sertão, vem para o Hospital Regional de Patos.
Então, outras especialidades que os outros municípios não têm, eles vêm para aqui e usam endereços muitas vezes falsos. Às vezes chega você de onde? Eu sou daqui de Passo, moro na rua projetada. Mas a gente tem que atender. Então a gente tem que atender. Então por isso é que ele superlota, é um hospital que diariamente a nossa média de atendimento ultrapassa os 400. Ultrapassa os 400 as pessoas. Os recursos a gente compra, cada dia que a gente vai fazer uma compra, Silvio, é um preço a mais e o pessoal diz que é o dólar, que é a crise nacional e que não pode faltar. Infelizmente, as pessoas, mesmo o sistema único, ele paga muito barato. Uma cirurgia de próstata, o período de cirurgia é em torno de 4 horas e a recuperação dentro do hospital é de 10 dias, o SUS quer pagar R$110. Então, essa é a situação hoje que nós passamos no hospital regional. Leudo, eu vou dar só um tempinho aqui para a gente encerrar nesse nosso primeiro bloco. No bloco seguinte, eu vou conversar com o Leudo, aí sim vou entrar dentro do modelo de saúde aplicada. Questões de gestão hospitalar, nós temos recursos, por que a medicina por que os hospitais são tão caros, por que a medicina é tão cara, uma série de coisas inerentes especificamente à gestão hospitalar ligada ao Hospital Regional Deputado Genduí Carneiro. É um brevíssimo intervalo e eu volto já já. Nós estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, entrevistando o nosso amigo José Leudo, que é o responsável hoje pelo Hospital Regional Deputado Genduí Carneiro. Leudo, antes no nosso intervalo, no nosso primeiro bloco, eu levantei a questão gestão hospitalar. Muita gente diz, não, o problema da saúde, não só em Patos, mas como um todo, é problema de questão de recursos. Outros dizem, não, é problema de gestão. Você já tem uma certa convivência com isso tudo. Qual é a verdade disso? Os dois. É os dois. Você não consegue fazer gestão se você não tem recursos financeiros. Você não consegue. Um é atrelado ao outro. E aí, quem está na gestão, a equipe, que também não pode esperar que tudo saia da direção. Ali a gente é o comandante de toda uma equipe. E se não houver comprometimento de toda a equipe, então a gente vai navegar à deriva sem saber para onde vai. E essa situação financeira, ela corre por todo o hospital, que se você não tiver esse controle financeiro, o controle de gasto e de consumo, você não consegue administrar. Esses dias, por exemplo, eu presenciei e chamei toda a equipe o tanto de desperdício de material. De material não que seja reaproveitado, mas, por exemplo, se você vai usar uma faixa para enfaixar um braço, se você só precisa de 20 centímetros, o restante da faixa você pode aproveitar em outra situação, porque não é um material que você vai contaminar. Mas não, usa só aqueles 20 centímetros e o resto descarta. Então, essa matemática de que todo mundo tem que ter esse objetivo, ela tem que funcionar. Por isso que o governo do Estado implantou nos hospitais da Paraíba um programa que se chama Apura SUS, que esse programa ele é alimentado com todos os dados do hospital mensalmente e no final do mês nós vamos chegar a esse momento ainda, é uma outra fase do programa, de que quando você tiver alta do hospital, você vai receber um relatório dizendo a você quanto você custou para o hospital regional. As pessoas têm que dizer assim, é do SUS, é de graça, mas não é, o SUS não é de graça. Talvez o SUS seja mais caro do que um próprio plano de saúde. Porque o plano de saúde você paga duas vezes, você paga pelo SUS e paga pelo plano. Porque o SUS, na hora que você vai comprar o pão de manhã, quando você acorda, você já deixa o seu imposto lá, que é quem vai sustentar o sistema único. Olha, deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho, já que você falou nessa questão do plano de saúde e SUS. Muitas vezes, quem tem um plano de saúde, numa urgência, usa o hospital. Sempre, sempre. O plano de saúde, eu tenho vários pacientes que têm planos de saúde e às vezes, alguns, não são todos, se acham no direito porque achar que paga um plano de saúde, pode reclamar, pode exigir. Todos devem reclamar, todos devem exigir. Agora o seguinte, nós não vamos tratar nenhum paciente que tenha plano de saúde
diferentemente do que não tem um plano de saúde. Para nós, todos vão ser iguais. E uma questão interessante, Silvio, que eu não sabia, confesso que eu não sabia disso, a minha ambulância, ela não pode fazer a transferência de um paciente do hospital regional para um hospital particular. Tem que ser de hospital público para Ela público. tem que ser público para público. E muitas vezes a população que tem plano de saúde não entende. Os planos de saúde, por exemplo, Patos tem muita gente que tem plano de saúde, mas que não tem um hospital. Os planos de saúde de Patos não tem um hospital, só tem João Pessoa. Não tem ambulância, então muitas vezes sobrecarrega e bate na porta do hospital regional. E claro, a gente felizmente tem que fazer, não vai deixar morrer. Não vai deixar morrer. Então, assim, os planos de saúde, eles servem mais para a questão de exames nas clínicas particulares. Mas todos que precisam, se precisar de UTI, tem que ir para o hospital regional. E os gastos, é isso que existe uma grande batalha entre SUS e os planos, porque uma vez que ele está na nossa UTI, ele está tendo um gasto e ele está pagando um plano de saúde, quem tem que arcar com esses gastos tem que ser o plano de saúde. Porque não se entende como é que você paga um plano de saúde caro, mas quem está lhe dando assistência é o Sistema Único de Saúde. Por isso é que a gente tem vamos dizer assim, essa briga, uma briga que os planos de saúde não podem só receber o dinheiro, mas quem assistência termina sendo pela rede pública de saúde. Ô, Leudo, você falou nessa questão de SUS, de plano de saúde, e uma pergunta bem óbvia ao amigo Leudo. Por que fazer saúde é tão caro? Por que saúde é tão caro? Saúde é tão caro porque a tabela, vamos dizer assim, ela é bem antiga. A tabela de procedimentos, ela é uma tabela antiga. E hoje a assistência farmacêutica, as farmácias, elas vendem, os nossos distribuidores, quase tudo é dólar. Hoje nós estamos comprando soro por R$5. Há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, a gente comprava por R$2. Nós tivemos, por exemplo, uma medicação que ela era R$2,10. Houve um desabastecimento nacional dessa medicação e se passou a pagar 11. Vamos dizer, no câmbio negro, a pagar R$11. Então, realmente é caro, a alimentação é cara, certo? A alimentação é cara e, infelizmente, a população está doente. Ô, Leudo, você falou na questão de caro, de uma série de coisas. Como é que anda o hospital? O hospital hoje ele tem a fase de urgência. Muita gente me pergunta o que é urgência, o que é emergência, né? Para poder a gente identificar. Como é a estrutura hoje do Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro? Os hospitais da Paraíba, e é regra do Ministério da Saúde, eles têm que trabalhar com um protocolo. Área verde, área amarela, área vermelha, a urgência e a emergência. As pessoas confundem muito, principalmente com a área verde. O tempo de espera, após passar pela classificação de risco, que é o profissional que vai dizer o tempo de espera, qual a patologia e qual o médico que vai atender esse paciente. Se você chega na área verde, você tem até 2 horas para ser atendido. Não é chegar, uma vez que você está dentro do hospital, você tem que ser imediatamente atendido. Quem vai fazer essa classificação é um profissional lá fora, na área de classificação. Então, quem vai para a área verde, ele tem que ser atendido em até 2 horas. A área vermelha, não. A área vermelha é um atendimento imediato, que é um trauma, é um AVC, é um acidente. Então, a vermelha, não. A vermelha é uma semi-UTI. Os equipamentos tem uma grande parte que se usa também no vermelho. Então, as pessoas chegam, por isso é que diz assim, eu fui para o hospital, passei 1 hora, 2 horas sem ser atendido, mas é porque antes dele entrar no hospital, ele já tem um pré-atendimento que o enfermeiro que vai atender ele vai verificar a pressão, vai verificar a temperatura e lá nessa classificação ele vai dizer qual o tipo de atendimento que ele vai ter lá dentro. Ô, Leudo, você me falava sobre essas questões de atendimento do hospital e na cidade de Patos sempre teve uma celeuma entre o atendimento do município e o atendimento do hospital regional. Como é que você está trabalhando isso? As pessoas que se utilizam, falam do PSF e que atende, vai no hospital porque o PSF está fechado.
Como é que é feito esse trabalho por parte de vocês? Olha, a população ela tem que entender que quando ela sai de casa com, vamos dizer assim, teve uma infecção intestinal ontem à noite e precisa ir para o hospital, ela está tomando o tempo e ela está sobrecarregando o hospital, que poderia estar dando melhor atendimento a quem está na área vermelha, a quem está na área amarela ou mesmo até mesmo lá na UTI. Então as pessoas procuram o hospital, às vezes passam na porta do posto médico, tem um médico, mas é mais cômodo ir para o hospital, porque ele vai ter um médico 24 horas. Nós temos 4 pessoas aqui em Patos, Silvio e ouvintes, nós temos 4 pessoas aqui em Patos, identificadas pela nossa equipe, que essas pessoas quase diariamente vão ao hospital depois de 10 horas da noite. Então é interessante, a gente já acha que essas pessoas têm um distúrbio, alguma coisa, que chegam depois de 10 horas da noite e querem ser atendidas. Tem pessoas que vão para o Hospital Regional de Patos, é interessante, às vezes, voltam aos planos de saúde, são atendidos nas clínicas, mas querem que a medicação seja dispensada pelo hospital. Então as pessoas passam pelo posto de saúde e preferem ir para o hospital. Então isso superlota. A gente tem uma conversa já e a gente tenta alinhar cada vez mais que a população procure primeiro o posto de saúde. Porque se chegar lá no hospital para um atendimento e não for passar na triagem como atendimento hospitalar, essa pessoa vai ter que voltar para o posto de saúde. Ela vai ter que voltar para o posto de saúde. Nesse momento de crise, o hospital está cheio, mas também o Maria Marques também está cheio. Se você passar lá às 7 horas da noite, você vai ver uma fila grande. Uma fila grande. E assim, as pessoas têm que se conscientizar de que nem tudo é motivo de ir para um hospital, ou para ir para um posto de saúde, ou para ir para um PA. As pessoas muitas vezes sabem, às vezes vai porque quer um atendimento e quer ficar bom na mesma hora. Às vezes sai mais doente. Porque quando você vai para um ambiente hospitalar, infelizmente, você vai ficar exposto a bactérias, você vai ficar mais querendo que seja na hora atendido e você quer que os médicos... Já teve pessoas que nos procurou para atendimento e essa pessoa já tinha passado por 3 postinhos, de manhã já fui em tal postinho, tal postinho, tal postinho, não fiquei bom e vim agora aqui no hospital regional. Então eles pensam que é milagre, que a medicação vai fazer efeito na mesma hora. Então as pessoas ainda têm na cabeça de que a solução de todos os problemas de saúde só são resolvidos no hospital regional. Ô Leudo, eu queria que você desse uma explicada aqui para o nosso telespectador, uma coisa que nos preocupa bastante, já foi problema anterior aqui na cidade de Patos, infecção hospitalar. Como é que você luta com essa coisa de infecção hospitalar no Regional de Patos? Olha, nós temos um núcleo dentro do Hospital Regional, que é o núcleo de epidemiologia. Eles fazem todo esse trabalho de investigação dos casos que lá chegam. Agora, antes de vir para cá, por exemplo, eu estava reunido com o nosso médico coordenador, e nós estamos criando dentro do hospital algumas comissões de médicos de revisão de prontuários, revisões de boletins de morte, tudo isso para a gente saber e procurar cada vez mais melhorar e procurar as causas. Muitas vezes você vai com uma doença, sai com outra. Às vezes tem pessoas que não querem sair do hospital. Já há 15 dias atrás foi preciso eu acionar o conselho e acionar a polícia porque nós tínhamos uma idosa de 84 anos, mãe de 11 filhos, que estava lá abandonada. Nós já tivemos na nossa área de AVC um paciente que passou 8 meses lá abandonado pela família. Então você fica bom de uma coisa e termina pegando outra doença. Então as pessoas chegam para lá, a gente tem o maior cuidado para não deixar entrar alimentos, para que as pessoas façam, lavem suas mãos, mas tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que temos alguns problemas e nós tivemos que baixar uma portaria de que querer sair depois de 8 horas da noite. Tem pessoas que vai ser acompanhante de paciente, mas que o tempo todo está transitando, saindo fora. Os próprios profissionais, a gente já debateu isso e já proibiu de que eles não podem sair para a área externa do hospital sem estando vestido com a farda. Se ele tiver preciso ele sair para algum canto, então ele vai ter que tirar a sua roupa e vai ter que ir com a roupa que veio de casa e não com a profissional. Mas a gente já encontrou dentro de mercado, dentro de supermercado, dentro de padaria, pessoas profissionais com a roupa do trabalho. E isso
vai levar infecção e vai trazer infecção. Bom, Leudo, eu estou fechando esse nosso segundo bloco. No próximo bloco eu vou conversar com o Leudo sobre o nosso centro de oncologia, né? O governador até me disse da última vez que esteve aqui as dificuldades que ele está tendo para concluir esse centro de oncologia, que nós sabemos que é um custo muito alto, e o momento nacional está complicado com relação ao nosso centro de oncologia. Então eu vou tratar do centro de oncologia, eu vou tratar da nossa UTI, como é que ela anda e outros aspectos importantes ligados ao Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro. Brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bom, nós estamos de volta, esse aqui é o nosso terceiro bloco do nosso ponto de vista, nosso convidado, meu amigo Leudo, falando sobre o trabalho dele na saúde, especificamente sobre o Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro. Vamos por etapas, meu caro Leudo, porque tem uma série de coisas. Primeiro, como é que anda a nossa situação de hemodiálise? Nós sabemos que era um problema sério a questão do Hospital de Patos, que era o atendimento na área de hemodiálise. Como é que ela anda hoje em dia? Hemodiálise, nós tivemos uma quebra de contrato com a empresa anterior, a Fiusa. Hoje é uma empresa nova, graças a Deus a gente está acompanhando de perto, porque a hemodiálise ela é ligada diretamente ao Hospital Regional. Ela, vamos dizer que seja um braço do Hospital Regional. Estamos ampliando os serviços, nós vamos abrir mais máquinas, porque, infelizmente, o número de pessoas que estão precisando de hemodiálise é muito grande, está aumentando assustadoramente. As nossas máquinas todas estão ocupadas, a gente está fazendo mais do que a capacidade e nós não queremos comprometer a qualidade do serviço prestado. Então, vai ser ampliado esse serviço de hemodiálise em Patos. Questão do hemonúcleo, eu recebi essa semana uma informação, que semana passada tem um pessoal até fazendo uma campanha aí de doação de sangue, é que o hemonúcleo de Patos só tinha 6 bolsas de sangue. E que me parece que agora o paciente, quando vai fazer uma cirurgia no hospital, a primeira recomendação é ver o que ele pode arrumar na questão de sangue. O nosso sangue está tão complicado assim? Não, o sangue foi uma informação que, vamos dizer assim, não que foi errada, mas foi um pouco distorcida. Certo. Nós tínhamos o sangue, sim, nós temos o sangue. Agora que a gente não pode deixar que o estoque baixe. Entendi. Por dia, por semana, é um grande número de bolsas de sangue. Porque uma vez que ela sai do hemonúcleo, que ela vem para o hospital, se o paciente tomar o sangue, tudo bem, senão ela é descartado. Entendi. Porque ele é preparado para isso. Então, assim, a perca de sangue é grande. E a nossa dificuldade são os mais difíceis, aeropositivo, O negativo, aquelas questões, tudinho, O negativo, os mais difíceis. Uhum. E a gente estava com um problema porque o Ministério da Saúde e a própria Secretaria de Estado, elas zelam muito pela qualidade do sangue que é oferecido. E essa classificação, essa análise desse sangue estava sendo feita em Recife, mas já voltou para Paraíba. Nós já estamos fazendo tudo aqui na Paraíba e em breve nós vamos criar aqui em Patos. O hemonúcleo deixa de ser hemonúcleo e passa a ser um hemocentro. O terceiro hemocentro da Paraíba, depois de Campinas, João Pessoa, será o de Patos. Vamos dar uma passada no complexo. Eu tenho um complexo, eu tenho imagens, eu tenho laboratório, eu tenho hemonúcleo, a possibilidade de que tenhamos agora também o nosso centro de oncologia. Como é que anda o centro? Não o hospital, mas o centro médico de Patos como um todo. O nosso complexo, ele de Patos, são o hospital infantil, maternidade e ali o complexo do regional com monúcleo e hemodiálise. Em breve, se Deus quiser isso, a gente está numa crise e que está atrapalhando muito, está emperrando o funcionamento do centro de oncologia. Quando era o ministro anterior, ele esteve aqui em Patos, não foi nem propagado muito isso, foi uma passagem dele, ele foi para Pombal, mas dormiu aqui em Patos, nós pegamos ele nos visitou e garantiu recursos. Para você ter uma ideia, hoje nós temos que ter um médico físico dentro da instituição e hoje o salário de um médico físico, pela carência que tem de médicos, é em torno de R$50 mil o salário. Então, por aí você tira as outras questões. Ontem, se você acompanhou a imprensa, no domingo, tivemos uma Esse seria o caso para o centro de oncologia. Que é um... Porque o governador me falava da questão de manutenção, que é caríssima. Caríssimo, é caríssimo e vamos ter que colocar para funcionar. Agora aqui, a parte do Estado, ela já foi feita.
O que está faltando agora é que o Ministério da Saúde libere os recursos para a manutenção do serviço. Que isso aí é o que está sendo feito. E paralelo a isso, nós vamos ter que ter o quê? Nós vamos ampliar a UTI, passar de 6 para 10 leitos, nós vamos ter que ampliar o bloco cirúrgico, e aí vem outro empecilho para as cirurgias eletivas. Nós vamos ter que ter uma retaguarda de leitos para pacientes de oncologia. Porque esses pacientes que vão ser tratados pelo centro de oncologia, o hospital regional, o centro de oncologia, ele não é separado do hospital, ele é um braço do hospital regional que vai atender a todos os pacientes via hospital regional. Então, por isso que estamos tendo essas dificuldades, mas que a gente espera que as coisas melhorem, porque já está na hora de abrirmos. Ô, Leudo, me tira uma dúvida da minha cabeça e do meu telespectador também. Nós estamos precisando de um hospital, porque se fala muito num hospital grande para a cidade de Patos, o governador prometeu, deputados, uma série de coisas, tempo de campanha, o amigo conhece. E eu fiquei perguntando qual seria realmente a nossa necessidade quando se trata de hospital. Na minha opinião, eu não acho que seja um hospital, mas não. O que nós temos, eu acho que é suficiente. O nosso espaço, nós temos espaço. Temos espaço, agora o que está faltando é que cada um exerça o seu papel. A atenção básica tem que funcionar, e até você pode dizer assim, mas uma dor de cabeça não é... A atenção básica vai ter a ver o quê? Se eu não trato lá na ponta, ele vai terminar no hospital regional. Claro. Se eu não trato lá na ponta a questão do sal na comida, ele vai infartar e vai terminar lá no hospital regional. Então, sobrecarrega, que são doenças que poderiam ser evitadas. O tanto de jovens que nós temos internados não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, a atenção básica tem que fazer, os municípios têm que alertar. Os municípios têm que alertar que é mais, alguns acham que é mais fácil comprar um carro e ficar jogando lá no hospital regional as pessoas. Tem que fazer a parte deles. Os municípios, muitos municípios, o médico só vai 2 vezes por semana, a população adoece. E a gente sabe, se um não for tratado no começo, ele vai terminar lá no hospital regional. Então eu acho, na minha opinião, o que está faltando é a gente organizar, restabelecer os critérios. É a gente saber que cada um tem a sua parte e cada um vai ter que... Você falou desse assunto, que era uma coisa interessante em Patos, que de primeiro dizia, não, o hospital de Patos é Campina Grande, de primeiro é Campina Grande. E eu faço a pergunta a Leudo, como é que anda esse modelo de transferência de paciente? Ou seja, chega em Patos, não, Patos vem de outra cidade para Patos, Patos já manda para outra cidade. Como é que isso hoje acontece? Olha, tem uma regulação que é feita de hospital para hospital. Não é? A gente não pode, como falei no início, a gente não pode negar a vaga. Mas às vezes pode acontecer de chegar com um tipo de, vamos dizer assim, um acidente, precisa de um especialista tal, que a gente não tem aqui. Se Campina tiver, a gente contacta com Campina, passa o caso para Campina ou João Pessoa, e aí o próximo hospital faz essa transferência. Mas primeiro nós temos que estabilizar o paciente. E esse número de transferência não está tão grande. A gente conseguiu... Já foi maior. Já foi maior, a gente conseguiu fazer isso. A nossa escala médica, alguns profissionais, nós temos dificuldades de contratar. Por exemplo, a questão de neurologia é um caos para a gente não tem no final de semana, a gente não tem como contratar porque não tem profissionais que se disponibilizam. Clínica cirúrgica, cirurgiões para o final de semana, a gente não tem como, porque eles não querem, são, por exemplo, os médicos de Patos, eles não têm mais tempo, até porque, além de trabalhar no hospital, cada um tem sua clínica, então o final de semana é para curtir a família e cuidar das coisas particulares. Então a gente tem essas dificuldades de alguns profissionais, mas o número de transferência é muito baixo. Como é que é da relação do Hospital de Patos com o sistema, com o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU? Tem funcionado? Tem, a gente tem uma parceria de conversa, a gente tem que conversar muito, a gente tem que ter essa parceria. Até agora, na minha gestão, eu não tive ainda nenhum problema, mas às vezes se tem. Às vezes o SAMU diz que não é problema do SAMU, que tem que ser do hospital, mas é uma rede, a gente trabalha numa rede, trabalha numa parceria. Se a minha ambulância está quebrada, o SAMU tem, por que não emprestar? Pronto, hoje agora, eu estou com minha UTI móvel no conserto agora, porque ontem à noite o sistema de ar-condicionado
parou, então tenho que fazer isso. Se eu precisar fazer uma transferência, eu vou bater na porta do SAMU e com certeza essa parceria, essa conversa que nós vamos ter, ela tem que ser aberta porque o interessante, o nosso foco, o alvo é o paciente. Ô Leudo, faz pouco tempo que você entrou no hospital, mas você conhece aquele hospital de muito tempo, de muita convivência e sabe basicamente tudo o que acontece ali. Definir padrão de saúde é um pouco complicado. Mas quanto tempo mais Leudo precisaria para deixar o hospital equilibrado? Olha, a gente está tratando todo dia essa situação. A gente exige muito que o nosso profissional ele trabalhe na questão da humanização. O máximo possível a humanização com o paciente. Mas, por outro lado, eu só posso exigir o que eu dou. Se eu também, enquanto gestão, eu não tratar meu profissional, eu não posso pedir a ele, eu não posso pedir ao meu profissional que trate o paciente com essa humanização se ele não é tratado. Para ele estar lá, é um serviço estressante, ele tem que ter uma alimentação boa, ele tem que ter uma acomodação de descanso boa, ele tem que ter o mínimo que ele possa trabalhar. Então a gente está trabalhando pensando no paciente, mas também a gente está se voltando à questão do bem-estar do profissional. Nesse caso você não fala de tempo. Eu não falo de tempo, a gente já está trabalhando, a gente já abriu, depois que nós entramos, Silvio, nesses 30 dias, nós já abrimos mais 2 postos, reformamos um e abrimos outro consultório, agora vamos ficar com 2 médicos atendendo direto. Nós já abrimos, nós desmanchamos um consultório e ampliamos a área verde, nós ampliamos com 10 cadeiras novas para a área verde, nós já fizemos uma passarela, porque os nossos pacientes, quando iam fazer a ultrassom, eles ficavam a céu aberto, a chuva, agora nós vamos ter. Nós já abrimos um novo postinho médico para dividir mais, porque era um postinho só para quase todas as enfermarias. E nós vamos dividir para dar melhor espaço, agilidade e até conforto para os nossos profissionais e segurança. Porque você imagina bem só um postinho para atender a 100 pacientes. A gente está fazendo essas questões, a gente está trabalhando com isso e a questão de climatização é outro ponto crucial que a gente também está trabalhando. Hoje nós já começamos a mudar todos os ar-condicionados da área vermelha, da área verde e graças a Deus nós vamos conseguir climatizar o AVC. Porque o AVC o Hospital Regional não tem, agora a doutora Ija deixou um processo pronto, está acabando essa semana de uma subestação de energia, porque a energia do hospital, os fios do Hospital Regional ainda são antigos. Eles são encapados com algodão. Então, ali para dar um curto-circuito, é uma coisa. Então, a gente está fazendo isso. Vamos climatizar o hospital, é nosso plano climatizar o hospital e também colocar um sistema de segurança eletrônica. Como é que está a sua relação com a Secretaria do Município de Patos? Como é que anda as conversas do Leudo com o Zeca? Olha, eu já trabalhei com o Zeca já em 2 oportunidades. Uma vez, quando secretário de Saúde de Patos, eu era de Teixeira. E outra vez ele era de Educação e eu era em Maturéia. Então, assim, a gente tem já essas 2 vezes uma parceria boa, de muita conversa, um pouco assim. A gente está ainda nessa fase, eu entrei só faz 1 mês e pouco, quase igual a Zeca, mas a gente está conversando sempre, trocando ideia e a gente tem que fazer isso. Não só com o Zeca, mas com os 24 ou até mesmo os 48 municípios que compõem a 3ª Macro Regional de Saúde de Patos. Acredita que nós tenhamos aí um hospital regional com um equilíbrio, com uma nota boa nessa questão do atendimento e também na convivência com o paciente? Tem que ter e aí a gente apela a que as pessoas têm que reclamar mesmo. As pessoas ainda, infelizmente, nós temos um serviço de ouvidoria dentro do hospital, porque a ouvidoria, os ouvidos do gestor... Só lhe atrapalhar, as pessoas procuram a ouvidoria? Muito pouco. Muito pouco. Infelizmente. Às vezes é necessário que eu peça para que o pessoal da ouvidoria procure o paciente. Eu, semanalmente, todo sábado, eu tiro o sábado para visitar a paciente individualmente. Um por um, me apresento como diretor e pergunto o que é que está achando, quais as dificuldades. Lá dentro, os internos, eu não tenho dificuldade, eu não tenho reclamação. As reclamações que nós temos foge da nossa alçada, mas o nosso gargalo maior é a urgência e a emergência.
Lá eu sei, a gente é consciente de que as reclamações são grandes, até porque são pessoas que chegam, não entendem a questão da classificação, quer ser atendido primeiro, quer logo ficar bom, quer todos os direitos, mas não quer, por muitas vezes, fazer o seu dever. Então, lá dentro do hospital, na parte interna mesmo, nós não temos tanto problema, e essa parte lá fora, da urgência e da emergência, é onde a gente tem que focar todos os nossos esforços para melhorar. Leudo, nós estamos chegando ao final do nosso ponto de vista de hoje. Queria agradecer a sua presença aqui conosco e, claro, deixar esses espaços finais para suas despedidas, agradecendo. Sei que eu tive que tomar um pouco do seu tempo para você vir para cá, para participar do programa. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, Silvio, e dizer que nós estamos abertos para escutar, porque eu posso achar que estou fazendo um bom trabalho, eu posso achar que está todo mundo satisfeito, mas quem tem que achar que eu estou fazendo um trabalho bom ou não é a população que está sendo atendida. E aí a gente apela que as pessoas, qualquer crítica que tiver, qualquer dúvida, a questão de comunicação dentro do hospital é terrível. Nós não temos uma comunicação ainda eficaz de chegar e dizer ao paciente, não tem, tendo, certo? Ah, porque ontem não tinha. Sim, mas pode ter chegado. Então, assim, ainda é um grande gargalo essa questão de comunicação. E a população tem que exigir mesmo. Nós somos pagos, bem pagos, recebemos em dias, é para atender bem. É para atender bem. Então eu peço que a população, às vezes que precisar, pode ligar. Eu deixo meu telefone celular à disposição para que as pessoas liguem. Procura a ouvidoria. A ouvidoria fica logo dentro da entrada do hospital, ao lado da triagem tem a ouvidoria, porque em cima dos relatórios da ouvidoria é que eu posso chamar a minha equipe, onde a gente traça planos para que a gente resolva e dê uma resposta à população. Não vai adiantar uma pessoa passar 15 dias interna dentro do hospital sofrendo e quando for embora vir fazer as críticas. Não, tem que fazer antes para que dê tempo que a gente possa tomar as providências necessárias e dar o melhor a quem está lá dentro esperando ir para casa com saúde. Obrigado, meu querido Leudo. Obrigado aos nossos telespectadores. Um abraço a todos. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui com mais um programa Ponto de Vista. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.